Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Chamando todo mundo para mais uma live do Albrecht Inspires. Olá, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma live do Albrecht Inspires. Já vejo vários conhecidos por aqui. A gente tem um convidado hoje, que é o Quito Vivolo, do NR Acampamento. E a gente já começa. Oi, Quito. Vamos lá. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom, Quito? Tudo bem, e você? Tudo bom. Vamos lá, né? Acho que o pessoal tá entrando aí. A Acho que gente vai, ó, que a Teca disse que tá tudo certo. bom. Oi, Teca. Oi, todo mundo da Allbrick que está aí assistindo a gente. Um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Sou frequente e assíduo na escola, graças às parcerias que a gente tem. Mas um prazer estar participando do Allbrick Inspires com vocês. Ai, que bom. Pois é, né, Quito? Então, assim, a gente hoje tem mais um Albrecht Inspires com o Quito. Quito Vivolo, falei certo? É Vívolo, porque Vivolo. como minha filha que está aqui ao meu lado falou, muita gente me chama de Vívolo. Ah, entendi. Então, o Quito Vívolo. Quito, o nosso Albrecht Inspires, ele nasceu de um desejo de estar mais perto das famílias da Albrecht, dos nossos alunos e também das pessoas que nos dão ali a mão, né, nessa missão de educar aí os nossos alunos. E certamente vocês estão sempre conosco, né? Então, o objetivo desse encontro é que a gente possa trocar ideias, conversar sobre tudo aquilo que é bem importante para a gente nesse processo educativo, né? Então, é dessa forma que a gente pode abrir um canal de comunicação para nossa comunidade Albrick, para que a gente fale sobre os pilares da nossa escola, né? E o tema de hoje é um deles, né? Internacionalismo e aventura como experiências educadoras, né? Então, quero te apresentar, então, para todo mundo, né? Agradecer a sua presença, é um prazer estar falando aqui com você hoje. E gostaria que você se apresentasse, enfim, contasse um pouquinho para a gente o que é que você faz no NR, enfim, como é que você chega também junto com essas escolas, né, nesse projeto que é tão bonito. Bom, eu sou da terceira geração de educador do NR. O NR foi fundado pelo meu avô em 1953. E o NR ele surgiu, meu avô é professor e ele dava aula para cursinho preparatório para o pessoal entrar no Colégio Público do Estado, que era um dos Uhum. melhores colégios públicos lá na década de 50, né? E todo mundo queria entrar. E ele tinha muitas famílias que acreditavam muito na, na maneira de educar dele. E ele sempre foi uma pessoa que conversava com os pais dos meninos que queriam ter uma carreira no futuro, e ele falava da importância da formação do indivíduo, e não exclusivamente do conteúdo. É óbvio que o conteúdo é importante, é óbvio que tudo que é instrução auxilia demais, mas ele sempre falou que a pessoa é
quem vai lidar com todo esse conteúdo e a pessoa precisa ter bagagem para conseguir administrar situações que ela vai encontrar na vida dela. Então, hoje é super moda falar de soft skills, né, e de falar Sim. de habilidades do século XXI, mas meu avô, lá em 1953, no primeiro folheto do NR, acampamento, ele Uhum. escreveu: nas férias a educação para. E aí ele convidava os jovens para participar de um mês de férias, em um sítio emprestado, né, Uhum. do sogro dele, e ele fazia várias atividades onde o intuito era trabalhar autonomia, pensamento crítico, autogestão, autoconhecimento, descoberta de talentos. Basicamente, tudo aquilo que a BNCC de 2019 colocou para ser aplicado. Sim, Tinha umas um habilidades. monte de gente de cabelo em pé de como a gente vai fazer isso. Ele Uhum. lá atrás acreditava na importância disso. E aí começou a trabalhar com isso na fundação do NR. Ele Uhum. abriu depois o Colégio Friburgo, foi fundador do Colégio Friburgo, que foi um dos primeiros colégios construtivistas de São Paulo. E às tantas ele vendeu a escola, o colégio, porque ele percebeu que o acampamento no Brasil, essa atividade extra-classe, era muito importante. E não demorou para que se tornasse uma ferramenta de parceria com muitas escolas. E muitas escolas Uhum. entendessem que essa saída da classe com os professores para ter experiências e vivências era uma coisa que fazia com que o próprio ambiente de sala de aula e escolar depois fosse diferente. Bom, Nossa, muito bacana. eu cresci nesse ambiente e 15 anos atrás, depois de ter morado fora, de ter tido minhas experiências no exterior, eu conversando com o meu avô, que ainda era vivo na época e extremamente atuante, e com o meu pai, falei: olha, a gente devia abrir um NR fora do Brasil, porque Uhum. a gente devia ter uma experiência do NR no exterior. E eles me guiaram e foram meus mentores para que eu entendesse que, na verdade, eu precisava abrir um braço do NR, que era o NR Intercâmbio, a NR Intercâmbio, com as viagens Uhum. nacionais. E hoje a UNR tem o acampamento, tem as viagens dentro do Brasil, com muitas escolas parceiras, e a NR Intercâmbio faz as viagens internacionais. E a Allbrick é parceira nossa, já tive o prazer de viajar com alunos da Allbrick para fazer as imersões em inglês, né, os acampamentos no Brasil, Uhum. atividade de acampamento, e para o intercâmbio. A Allbrick, diga-se de passagem, foi pioneira, fazendo o Uhum. primeiro grupo de intercâmbio para crianças a partir de 10 anos de idade com voluntariado no exterior. E eu digo, primeiro grupo Ai, que do bacana. Brasil nessa faixa etária. Nunca nenhuma escola no Brasil com crianças tão novas tinha vislumbrado isso. E aí, conversando com a Fátima, conversando com a Teca, conversando com a escola e entendendo a maneira como a escola quer formar os alunos, a gente entendeu que dava para a gente montar uma experiência. Para você ter uma ideia, tinha sido pilotada com grupos de italianos e chineses Aham. nos últimos 2 anos, uma super novidade nesse formato. Sim. E aí a Albrick fez essa viagem com os alunos, com o grupo da NR Intercâmbio. E, bom, o resultado é maravilhoso, né? Os pais Sim. daram, os filhos adoraram. Quito, sabe que, enfim, tudo que você foi falando ali foi, enfim, uma coisinha foi ligando a outra aqui comigo, né? Alguém escreveu aí nos comentários essa experiência, né, visionária, enfim, pioneira, as habilidades socioemocionais, e eu vejo que tudo isso está muito relacionado a uma experiência também que nós temos na Albrick, que é essa nossa inserção numa comunidade que é chamada de Round Square, que é uma comunidade de escolas, né? Que pensam aí em projetos sobre o que a gente chama de ideals, que é o internacionalismo, a democracia, a sustentabilidade, a aventura, a liderança e o voluntariado, né? Então, quando você diz que, puxa, foi a primeira escola que pensou
em aliar uma experiência internacional a uma experiência de voluntariado, porque realmente isso está no nosso DNA, né? A Albrick é uma escola que pensa muito nas habilidades socioemocionais, como você também disse, que pensavam lá atrás, já né, antes da BNCC, para nós isso é muito importante, porque isso, aliado, claro, ao acadêmico, né, de muita qualidade, enfim, a excelência acadêmica, isso tudo forma um aluno por inteiro, né? Forma uma pessoa por inteiro. E uma pessoa que vai se engajar nesse mundo de uma forma muito diferenciada. Então, tudo isso é muito pertinente e faz parte de uma experiência que é muito integradora, né? Vamos dizer É, assim. e o que eu acho que é importante ressaltar é óbvio que escolas já tinham feito experiência de voluntariado, mas no exterior, mas sempre com um público de 15, 16, 17 anos. Uhum. E aí, conversando com a Fátima, que aliás é uma cabeça privilegiada pensando em educação, e eu não falo isso só Sim. porque é uma Também pessoa. uma visionária, né? Fátima e Mirza, acho que estão por aqui também, já vi passando por aí, fazendo alguns comentários. E eu Enfim, adoro desde o Albrick Inspires, né? ela, porque a Fátima ela traz provocações que são muito interessantes, e eu trouxe para ela a seguinte colocação. Falei, Fátima, como que um jovem brasileiro vai conseguir ingressar numa universidade americana, se esta for a vontade dele? Porque a gente não prepara nosso filho para entrar numa faculdade nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas a gente tem que preparar o nosso filho para, caso ele queira ingressar numa Claro. faculdade nos Estados Unidos, ele tenha tudo que é necessário. E como que a gente prepara um jovem brasileiro para entrar numa faculdade americana e ele começa a fazer voluntariado no segundo colegial? Uhum. Tem cabimento. Porque a educação para o voluntariado e o diferencial curricular e de experiências de um jovem para participar de uma entrevista para uma universidade no exterior, isso é uma coisa que você tem que construir desde o ensino fundamental. Sim, é toda uma cultura, né? A pessoa não pode fazer voluntariado para preencher currículo para aplicar para a universidade. O jovem tem que fazer voluntariado porque ele tem que entender que essa experiência na vida dele é fundamental na formação humana, porque o dia que ele for um líder ou uma pessoa que toma decisão, ele tem que ter esse olhar nas decisões que ele for tomar. E é por isso que as universidades no exterior, elas exigem isso. E aí, Sim. conversando com a Fátima, com a Teca, quando a gente estava falando de intercâmbio, eu falei, vocês sabiam que as faculdades no Brasil vão começar a fazer entrevista e pedir voluntariado e coisas do gênero? E aí elas falam, mas qual faculdade? E, né, quem, quando, como que vai ser isso? E este ano, a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, já está fazendo o vestibular de meio de ano através de entrevistas online, por causa da pandemia, e estão selecionando Uhum. através de currículo e colocando experiências de voluntariado como um fator de decisão fundamental. Então, assim, eu Uhum. honestamente achei que isso fosse demorar um pouco mais para chegar no Brasil, né? Você tem o INSPER, que já também estava fazendo entrevistas, a FGV, que já estava fazendo entrevistas, mas num modelo ainda com bastante foco na parte de conteúdo. E agora a gente percebe que muitas universidades estão indo por um outro caminho. É. Então, se universidades no próprio Brasil estão indo por um outro caminho, e universidades muito boas estão indo por esse caminho, isso significa que a educação centenária brasileira, no formato tradicional, onde a gente pegava uma pessoa que tinha extremamente conhecimento do conteúdo, mas como indivíduo podia ser uma pessoa tóxica, né? Que, Uhum. como a gente viu histórias acontecendo de universidades em que um colega fazia piada preconceituosa com outro colega. Que Sim. tinha todo o conhecimento para passar numa admissão de conteúdo para essa universidade. Mas será que ele passaria numa entrevista compartilhando as É, experiências? falta ética, falta cidadania, né?
Isso. E quando a gente traz para essas experiências de vivência, de convivência com o outro, com o diferente, com o novo, do olhar para dentro, da descoberta dos talentos, do trabalhar a empatia, isso feito com as experiências no Brasil e com as experiências no exterior, a gente forma um indivíduo que tem um outro olhar, que ele vai Exato, o mundo sim. de maneira diferente. E eu acho que isso Uhum. da nossa proposta da NR junto com a Albrick. Muito, pois é. Eu até queria comentar, né, Kito, porque quando a gente conversava essa semana sobre o tema do Albrecht Inspires, né, o internacionalismo e a aventura, né? Para nós, na Albrecht e para Round Square, a aventura, ela é tudo aquilo que faz o nosso aluno sair da zona de conforto, né? Então, é aquilo que dá coragem, é aquilo que faz a gente querer ir além. E até tem uma pergunta aqui para você, que é: como essas atividades fora de sala de aula podem complementar a formação acadêmica para isso, para a gente criar ali uma cidadania global e esse espírito de aventura, da gente quebrar barreiras, criar uma cultura em que a gente saia da nossa zona de conforto? Bom, eu acho que nunca a gente entendeu tanto o que significava a gente tem que educar os nossos filhos para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Nunca, ninguém. Aí vai, mas um autor escreveu um livro sobre uma pandemia possível. Ok, ninguém estava preparado para isso. Hoje, Aham. a gente consegue ver quais são os profissionais que lidam melhor com crise e quais são os profissionais que não lidam bem com crise. Quais são os profissionais que lidam melhor com gestão de equipe e quais são os profissionais que não lidam bem com gestão de equipe. Quais são as pessoas que lidam melhor com as suas dificuldades e quais são as pessoas que não estão conseguindo lidar com as suas dificuldades. Quando a gente coloca os nossos filhos para participar de experiências aonde eles vão ser desafiados, e ser desafiado significa tomar decisão, ser desafiado significa se relacionar com o outro, ser desafiado significa descobrir seus talentos, seus valores e suas fraquezas, descobrir como que eu posso me agrupar para usar a fortaleza do outro a meu favor e a minha fortaleza para favorecer o outro. Então, quando a gente proporciona esse tipo de atividade, a gente está trabalhando essas habilidades que no futuro essas crianças e jovens, quando adultos, vão ter que usar. Só que isso é uma coisa extremamente difícil de ser feita dentro de sala de aula. Uhum. Muito complicada. E também extremamente complexo de ser realizado através do meio digital. Se você for pesquisar, e eu pesquiso muito jogo, porque eu vivo disso, nasci dentro disso, fiz toda a minha carreira acadêmica em cima do jogo, do lúdico, do estímulo, o eletrônico que os nossos filhos eles usam, ele sabe chegar exatamente no ponto em que a dificuldade não é uma coisa que iniba a participação. Por quê? Porque eles querem que essas crianças e esses jovens participem mais e mais e mais e mais. A gente, através do acampamento de intercâmbio, a gente vai colocar esses jovens em situação de desconforto. Não um desconforto Aham. prejudicial. Vai colocar esses jovens numa situação onde eles vão ter que evoluir. E evoluir Sim, de amadurecer. Evoluir no sentido de entender que eles são capazes de solucionar problemas complexos, solucionar questões de relacionamento. E quando eles conseguem essas vitórias, cada uma dessas vitórias, eles são munidos de uma alegria, de uma felicidade que é incomum. sim. E aí eu pego, por exemplo, um amigo meu que cujo filho estuda na Albrick, então eu vou usar ele como exemplo, e já fez várias viagens internacionais para um monte de lugar. E aí o filho dele foi para a viagem o ano passado, e quando voltou, ele falou: Cara, o que vocês fazem com os nossos filhos? Falei: Por quê? Aham. É a melhor viagem da vida dele, mas ele já foi para um monte de hotel, ele já foi para um monte de lugar, ele Sim. já teve as possibilidades maiores possíveis. E essa viagem de 2 semanas com você, ele fala que é incomparável. Aí eu virei Transforma, né? Transforma.
Na verdade, ele, ele se sentiu capaz, ele se sentiu Uhum. completo, ele se sentiu maior no sentido de conseguindo dar conta de mais coisa, ele se sentiu mais independente. E aí, né, Uhum. como acho que a Aninha que escreveu aqui, é autonomia. A autonomia, né, Exato. a desenvolver autonomia. Mas aí o que acontece? Aí a gente tem uma sensação de conquista. E essa sensação Aham. de conquista, ela é o que faz a gente ser feliz. Se você Sim, vai falar assim, o que torna as pessoas felizes? Ah, é dinheiro? Ah, é. O que torna as pessoas felizes são conquistas. Por isso que a gente fala, ah, quando você consegue uma coisa muito fácil, você não valoriza. E isso é verdade, porque uhum. você não tem uma sensação de merecimento por aquilo. Porque você Aham. não tem absolutamente nada. Agora, quando você sabe olhar para dentro e valorizar a sua conquista, você atingiu algo pela sua competência, isso te dá uma satisfação que é incomparável. E essas Sim, experiências que a gente proporciona para essas crianças, para esses jovens, através das vindas para o acampamento, dos intercâmbios para o exterior, dessas vivências, elas proporcionam isso. E aí eles ficam super eufóricos pela próxima e pela outra que eles vão ter. Porque é sim. uma coisa que é única, né? É verdade. Eles querem sempre ali desbravar ainda mais, né? Até porque também traz uma questão de autoconhecimento. Eu vejo, eu já acompanhei alguns alunos ali no NR, né? E a gente vê situações até assim de alunos que passam a conhecer mais os seus limites, né? Conhecer mais a sua personalidade. Não, olha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu preciso de ajuda. E é muito importante a gente ter esse conhecimento de o que que a gente consegue fazer sozinho, o que que a gente precisa de ajuda, porque uma das coisas que você falou que eu acho que é fundamental, a gente oferece essa oportunidade, eles vivenciam essa experiência, mas sempre de forma muito apoiada, né? Muito assistida. Então, tem um apoio que é fundamental, né? E isso acho que é importante. Isso é uma outra coisa que você falou que é muito importante, porque a gente, a gente estimula a criança e o jovem, mas existe um acompanhamento. Então, tudo que a gente fez e faz é em parceria com a escola. Existem profissionais que acompanham essas crianças e conhecem histórico familiar, o momento de cada um. Então, a gente não pode nunca forçar demais a ponto Uhum. que seja uma experiência negativa. Então, Exato. minha mulher acendeu uma luz aqui que vai me ajudar bastante, porque É, foi escurecendo aqui, ó. não, a gente começa, é assim também, já aconteceu comigo. A gente começa a live, tá à tarde, e aí vai escurecendo e vai ficando escuro. Então, Acontece. é muito importante que a gente tenha uma equipe de profissionais competentes. Uhum, Por exemplo, hoje em dia na NR, a gente tem uma pessoa que é a líder do departamento de psicologia, que é psicóloga, uhum, trabalha com outras psicólogas. E aí existe todo um suporte que é dado para toda a equipe de monitores quando existe alguma situação para que a gente possa entender qual é a questão e se é hora da gente agir, se é hora da gente entrar em contato com a família, se é hora da psicóloga atuar, né? uhum. As nossas atuações aqui no NR. Então, é uma equipe multidisciplinar, é um monte de gente que está trabalhando pelo bem-estar dessas crianças, e a gente tem um Uhum. histórico de mais de 65 anos, aonde a gente tem depoimentos que são lindos. Né? Eu digo que a coisa Sim. mais bonita que existe é realmente a gente encontrar homens adultos. Né? O mais bonito é quando eu encontro um homem adulto mais velho do que eu. Né? Eu já tenho mais de 40 anos de idade, eu encontro. Vou falar de um amigo meu muito próximo, que é o Marcelo Sanovics, que é um grande empresário, que foi vice-presidente da CVC, foi acampante do NR a vida inteira, os filhos deles foram meus acampantes, e ele dá o depoimento e fala: o seu avô me educou. Né? Uhum. O que eu aprendi no NR eu não aprendi em nenhum outro lugar. E aí ele vem e os filhos dele
participam de atividades com a gente, sendo acampantes, monitores. O filho dele faz intercâmbio com a gente. Hoje ele tem uma filha que faz faculdade e mora fora do Brasil. E aí você vê o quanto a formação educacional que o NR proporcionou para ele lá atrás, e ele pôde proporcionar para a família, foi algo que colocou ele numa situação pessoal e profissional maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa, é um profissional extremamente bem-sucedido, um dos profissionais mais bem-sucedidos da área do turismo no Brasil. Não por isso deixa de ser uma pessoa extremamente humilde e que quis proporcionar tudo para os filhos, para que os filhos também pudessem aprender com essas vivências, para que escolhessem caminhos. Cada um escolheu um caminho. Ele tem 3 filhos e tem uma que é artista, né? Tem uma outra que está ainda escolhendo a carreira nos Estados Unidos e um outro que é empreendedor de coisas digitais, né, em startup aqui no Brasil. Então, a gente percebe que também existe hoje uma tradição muito grande, que eu tenho, graças a Deus, né, que foi meu avô, meu pai, meu tio, que construíram isso. E hoje a gente tem esses depoimentos, né? Um monte de gente que eu tenho um carinho enorme que está aqui acompanhando a live e escrevendo os depoimentos. É isso que eu ia falar. Tem vários depoimentos ali nos comentários. E temos muitos alunos e alunas da Albrick também aqui na live. E tenho certeza que eles estão aí ouvindo e aproveitando bastante aí todos os conselhos. Com certeza. Muito bom. Kito, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê que muitas pessoas ainda olham para essas viagens, né, apenas como diversão, né? Mas que isso está mudando, você mesmo colocou, né? Que a Albrick foi uma das primeiras escolas com a experiência do voluntariado, enfim. Como é que você vê essa experiência do aluno que vai para fora do Brasil, enfim, mas que também tem ali um compromisso acadêmico, né? Ou cultural, enfim, aliado. Bom, queria dizer que tem um ex-monitor nosso, só ex porque ele está morando na Austrália, acompanhando diretamente da manhã australiana a nossa live aqui. Hein? Bacana. Queria dar oi pro pessoal. Bom, eu acho que existe um preconceito muito grande com o brincar, com o se divertir. Então as pessoas, elas aprendem muito através do lazer. E eu acho que é quase que hipocrisia um adulto que muitas vezes busca maneiras prazerosas de se desenvolver, criticar uma criança que está aprendendo através de experiências prazerosas. Então, o que a gente entende é que quando você oferece uma experiência prazerosa para que uma criança aprenda, a fixação dessa experiência, desse conteúdo, ou disso que você quer, ou dessas habilidades, é muito maior. E isso não estou falando. Se a gente for pegar grandes estudiosos de neurociências, eles vão falar que quando você consegue aliar uma experiência muito marcante e muito gostosa a alguma coisa que você quer lembrar a sua vida inteira, que você quer que tenha de aprendizado, isso tem muito mais valor. Então, com certeza, é importante que a gente tenha esse olhar sem preconceito. Para que o aprendizado possa caminhar lado a lado com o prazer, com o lazer. A Teca acabou de escrever, aprender dá prazer. Eu concordo. Exato. Na verdade, aprender de verdade é uma delícia. Toda vez, por quê? Porque o aprender de verdade é entender, é compreender e é se apaixonar. Toda vez que a gente entende, a gente compreende uma coisa e a gente tem aquele prazer que eu falei, né, que a gente sente que melhorou, a gente é mais, a gente se torna melhor, isso dá prazer. A gente se envolve, né? Então, são coisas que tem que andar lado a lado. Mas aí algumas pessoas, elas viram e falam, olha, meu filho não está aprendendo porque ele só está se divertindo, ele só está rindo. Pô, que bom! Talvez seu filho seja um gênio, né? Por quê? Porque ele está sentindo muito prazer ao estar se desenvolvendo. E a gente percebe hoje em dia crianças e jovens sensacionais, com capacidades intelectuais altíssimas,
se desenvolvendo de maneiras completamente não tradicionais. Uhum. Então, é muito importante que a gente entenda que toda vez que a gente faz uma viagem, e aí voltando para Fátima, para a Teca, com quem eu tenho muito contato, toda vez que a gente pega e traz um conteúdo na viagem, e às vezes a viagem está muito densa, eu viro para elas e falo, olha, mas aqui a gente vai ter uma coisa muito gostosa. Né? Aqui a gente vai estar fazendo uma coisa que vai dar muito prazer. Ou a gente vai aliar esse conteúdo com alguma coisa que, ao mesmo tempo, vai ser muita novidade. Então, você vai equalizando e equilibrando as coisas. Sim, esse ano, que eu lembro que nós fomos, eu gosto de dizer, né, que o NR foi ali a nossa, o nosso marco, né? Porque quando a gente veio do NR esse ano, a gente voltou numa sexta-feira e na quarta-feira a gente teve que fechar a escola, enfim, e iniciar essa jornada de ensino remoto. Então, mas foi muito bom, porque foi uma experiência para os nossos alunos e para os professores de muito vínculo. A gente voltou muito unido, né? Porque foram dias, enfim, de muita aprendizagem. É, e a gente teve uma atividade muito especial para o quinto ano, porque é o último ano em que eles vão para o acampamento, e a gente fez ali um ritual de passagem, né? De despedida, com uma fogueira, enfim, uma roda de música. E aquilo foi tão importante para os nossos alunos, eles vieram assim muito amadurecidos, né? Daquela experiência e super prontos para enfrentarem ali o desafio do ensino remoto. A gente vê assim eles lidando de uma forma muito autônoma, né? Eu acho E que muito resiliente, corajosa, enfim, com tudo isso que aconteceu, né? tem uma coisa muito interessante que eu uso como exemplo, que às vezes as pessoas falam, mas meu filho vai para uma experiência como essa, ele vai ficar 3 dias, 5 dias, uma semana, 2 semanas, no caso do intercâmbio, é suficiente? Aí eu viro e falo, olha, quanto tempo dura um trauma? Vamos pensar no trauma, a gente só pensa em trauma negativo, né? Mas quanto tempo? Uhum. Vamos pensar no exemplo negativo. Você tem um assalto, a pessoa coloca uma arma no vidro do carro e isso você nunca mais esquece. Às vezes você tem criança que fica sem dormir anos, né, o resto da vida, lembrando disso, porque isso marcou. Essas cicatrizes cerebrais, elas funcionam para as coisas negativas, Sim, mas elas funcionam para as coisas positivas. sim, E a gente precisa entender que toda vez que a gente conseguir pegar um momento muito gostoso, muito agradável e criar um marco, fazer de sim, experiência que vai ser lembrada para o resto da vida, carregada de valores, de coisas boas, isso é uma coisa que faz muita diferença. Então, sim, a gente busca fazer isso em todas as nossas experiências, principalmente quando ela tem muito significado, como é o caso de um quinto ano que está indo para o sexto ano e que vão ter mudanças significativas na sim, maneira de se relacionar com a equipe de professores. Então, a gente tem estudado e praticado isso há anos aqui no NR, e a gente entende que proporcionar esses momentos marcantes, com todos os cuidados necessários para que a gente faça isso da maneira adequada para cada faixa etária. Né? A gente também tem viagem de formatura de nono ano, mas obviamente uhum, o rito de passagem de nono ano ele tem um tipo de abordagem que é diferente do que uhum, sexto ano, uma passagem sim, onde eles são mais imaturos e mais crianças. Mas é muito importante a gente entender que a gente vai trazer um marco positivo, uma coisa que vai ser uma cicatriz cerebral, que para a vida inteira a gente vai tentar colocar alguns inputs para que em momentos de dificuldade, seja ela qual for, eles busquem aquele lugar prazeroso, né? A sim. história. E a gente, enquanto adulto, sempre tem aquela memória, né, afetiva da escola com algo que nos marca profundamente e que nos constitui, né? Acho que isso todo mundo tem. Seja um professor, seja uma experiência, uma vivência, enfim, eu acho que isso é muito importante para a gente poder
e construindo, né, essa nossa, enfim, quem somos, né? É, acho que é muito importante. A gente, Quito, paralelo, pode falar, Mari. não, é que a gente tem duas perguntas, mas pode terminar, depois eu faço as perguntas. Um paralelo com isso, por exemplo, a gente está vivendo um dos momentos mais complexos da nossa existência. Imagina para as crianças como é que está isso agora, né? Exato, Então, procurado por um grupo de famílias, que frequentadores do NR, amigos, falando assim, Quito, e a gente conversa muito, né? Eu tenho um grupo de pais que a gente faz muitos bate-papos, e eles falaram, Quito, a gente está com um problema. A gente precisa fazer uma reintegração dos nossos filhos ao mundo. Porque daqui a pouco vão começar a existir atividades que eles vão ter que ir. Só que os nossos filhos estão fechados em casa, de máscara, uhum, eles não saem, eles não estão vendo ninguém. uhum, E a gente precisa fazer com que utilizar máscara, lavar as mãos, manter distância, seja uma coisa normal e não pode ser sim, horrível para eles. E aí a gente montou uma semana, na semana que vai acontecer na semana que vem no NR, aonde as famílias que quiserem se inscrevem e vêm para cá para participar de uma semana muito uhum, prazerosa, com todos os protocolos de segurança possíveis e imagináveis, mas aonde os pais vão começar, junto com os filhos, a vivenciar um ritual de checagem de temperatura, de lavagem de mão, de utilização de uhum. máscara, de distanciamento de uma pessoa, de uns indivíduos para os outros. O que eu quero dizer com isso? Esses pais estão buscando, através disso, oferecer para os filhos uma transição que não seja tão chocante. Uma Uhum, transição que não seja uma coisa que vá ser marcante do ponto de vista negativo. Então, uhum, só tentando trazer um paralelo. A nossa vivência com o NR, ela é para que em todos os momentos a gente consiga educar de maneira gostosa. E o que significa educar de uhum. maneira gostosa? Significa quando um menino está, por exemplo, preocupado porque ele vai sair do quinto ano para ir para o sexto ano e ele tinha aquela professora que ficava com ele e vão ter muitos Sim, professores e eu tô com medo agora porque eu vou ter muitos professores. O que acontece? Eu só trouxe esse paralelo porque é um paralelo de um momento muito atual para a gente entender. Vários momentos da nossa vida, as transições elas são dolorosas. Vários momentos da nossa vida, as mudanças elas podem gerar um medo e a gente não pode encarar mudança com medo. A gente tem que encarar mudança com coragem, a gente tem que exato. mudança com atenção, a gente tem que encarar a mudança de coração aberto, porque muitas vezes Uhum, a mudança ela é para melhor. Só que uhum. a gente só vê o lado negativo das coisas. Por quê? Sim, Obrigado a mudar. Então, todas as nossas propostas que a gente faz para as crianças, para os jovens, para as famílias, elas normalmente elas tiram a gente de um lugar de conforto, né? sim. Muito complexo você mudar. Meu filho foi o ano passado para Londres, com 10 anos de Aham, idade, sozinho, pela primeira vez. Foi muito difícil. Ah, sim, está viajando com o NR Intercâmbio. Sim, com os monitores que viajam todos os meninos, né? exato. Porque eu confio. A minha mulher não estava na mesma Aham, proposta. Ele viajou sem celular, porque eu prefiro que viaje sem celular. A moral da história é que toda vez que a gente tem essas coisas desafiadoras e a gente tem essas transições, elas não são fáceis para tudo na vida. Mas se a gente simplesmente ficar esperando a coisa acontecer naturalmente, ela pode dar errado. E toda vez que a gente uhum. prepara, ela tem mais chance de dar certo. Com Então, certeza. eu quero que meu filho lá na frente seja um adulto pronto para encarar os desafios. Eu tenho sim que entender que eu estou preparando quem ele vai ser desde hoje. Uhum. Hoje ele está com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, a gente já conversa sobre faculdade. Não para botar pressão. E eu falo para ele, filho, eu nem sei se você vai fazer faculdade. Aham. O que você vai querer ser da vida vai precisar de faculdade. Mas
Caso você queira, você já pensou em faculdade? Você gostaria de morar com o papai e com a mãe para fazer faculdade ou você moraria fora? E hoje ele diz que ele moraria fora, porque ele quer jogar basquete e ele prefere jogar nos Estados Unidos. Ele tem 11 anos de idade. E eu dou toda a força do mundo para que ele possa realizar esses sonhos dele. E os sonhos podem mudar. Se nós, adultos, Sim. imagina eles vão mudar. Abrir possibilidades, né, Kito? Abrir possibilidades. Você me fez lembrar agora, eu com 15 anos fui para Londres, né? E há muito tempo, né? Não tinha celular, não existia, era o orelhão mesmo. E as coisas que eu me lembro, assim, né, da viagem, enfim, de estar lá, nessa situação de viver o intercâmbio, na época eu fiquei na casa de uma família lá, enfim. São as coisas, sabe, do dia a dia, pequenas coisas que daquela vivência mesmo, de crescimento, de ter que se cuidar, de ter que, enfim, superar desafios, né? Então, são essas pequenas coisas que vão marcando a gente, né? Então, tudo isso é muito bacana, é uma oportunidade incrível mesmo, né? Até a Patrícia, tem uma pergunta aqui da Patrícia, que tem um pouquinho a ver com a pandemia, né? A pergunta dela é: quais pessoas lidam bem com uma situação pandêmica? Que habilidades temos que ter? Então, O que você eu vou acha? dizer, vamos pensar no NR, tá? Vou pensar agora, Uhum, eu, meu pai, que é gestor do NR, junto com meu tio, nós estamos fechados, nós ficamos fechados desde março, com uhum. centenas de colaboradores, literalmente, Sim, fortes no sul de Minas, precisando manter uma estrutura. É fácil? Não, não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Agora, a gente podia estar chorando, reclamando no mundo, ou a gente podia parar, olhar para a situação e entender. Nós queremos o quê? Nós queremos preservar os indivíduos todos que fazem parte claro. da instituição. Nós queremos preservar a instituição e nós queremos estar prontos para, assim que possível, a gente poder Uhum, voltar a trabalhar. Quando que uhum. a gente vai voltar a trabalhar? Né? Quando era a pergunta, a gente não sabia, mas a Não gente tinha que sabemos. se preparar para poder voltar a trabalhar. A gente podia simplesmente parar e falar: nós voltaremos a trabalhar quando o mundo estiver exatamente como ele estava quando a gente parou. Uhum, Não era uma possibilidade. Não dava para fazer isso. Como as escolas não puderam fazer isso. E a outra coisa é: a gente vai se preparar para poder voltar a trabalhar quando o mundo estiver numa situação em que a nossa atividade não ofereça mais grande risco. claro. Mas a atividade não pode oferecer risco. Bom, viver é um risco. É óbvio Aham, que eu não quero comparar viver com a pandemia, mas a gente precisaria estar num momento em que enfrentar com segurança as condições atuais fosse uma realidade. Estamos chegando para uhum. esse momento. Na semana que vem, a gente vai fazer o nosso primeiro evento, que Que coisa boa. a gente tem dezenas de inscritos, passando da primeira centena de inscritos, com uma quantidade limite de pessoas que vão participar, Uhum, com uma ocupação limite de pessoas que vão poder estar aqui com a gente, e com todas as aham. ações. A gente precisou contratar uma empresa de consultoria para ver toda a parte de higienização, limpeza, desinfecção. A gente precisou fazer treinamento para a nossa equipe toda de colaboradores. A gente precisou comprar uma câmera térmica que a gente vai deixar instalado no restaurante para quando as pessoas passarem, a gente ver a temperatura de cada um. A gente precisou montar um esquema de distanciamento, fazer checagem de temperatura 3 vezes por semana. Então, a gente está com 3 vezes por dia, a gente está com acompanhamento médico 24 horas por dia, a gente está com monitoramento de quadro de saúde de todo mundo que vem para cá, a gente está vendo que ninguém que vem para cá pode ter sintoma na semana anterior, nenhum sintoma, senão não vem para cá. Bom, Sim. a gente está preparando tudo isso porque, né? Por exemplo, uma pergunta é Mal, não sei se é Maurício, mas não é uma loucura? Na nossa avaliação, não, não é uma loucura. Aham. Tratamento seguro, cada família vai ter o seu quarto, né? E vai estar dentro do seu ambiente. No restaurante, cada um vai ter a sua mesa. Uhum. Vai estar cada um se servindo, a gente vai estar fazendo a parte de serviço.
Nas mesas do restaurante a gente tem divisórias, né? Eu tenho um ambiente familiar, mas eu estou indo para um lugar em que estou eu e a minha cunhada, por exemplo, eu quero sentar na mesma mesa, a gente tem divisória de mesa. As atividades todas com esquema de desinfecção, com Uhum. marcação de horário para participar. É muita resolução de problema, né, Bom, Kito? agora, qual é a questão? A gente pode fazer isso ou a Uhum. gente pode fazer nada. E as Uhum. pessoas têm que entender qual é o grau de risco que elas querem assumir. Quem Uhum. vier para cá tem que vir para cá de coração aberto, né? E entendendo que a gente vai estar com uma série de protocolos de segurança, que são todos protocolos desenhados pelo Centro de Controles de Doenças dos Estados Unidos, aplicados pela Uhum. American Camping Association, que é a Associação Americana de Acampamentos, e aqui a gente vai ter que aplicar todos esses protocolos. Maurício, a gente vai estar com famílias na semana que vem. Então, eu não sei se você pegou essa É. Uhum. da conversa em que a gente vai estar na semana que vem. A gente vai estar com famílias vindo cada um com Uhum. os seus filhos. E esse vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer. E é óbvio que as famílias estão sendo preparadas para participar Claro, do evento. claro. Acho assim, né, que toda essa volta, né, de todos os setores, a escola é uma delas também, ela é muito planejada, né? Acho que todo mundo quer pensar no que é mais seguro para todo mundo, né? Com muito carinho, muito, enfim, muito acolhimento, né? Porque o que a gente pensa muito na escola é isso, é que a gente vai voltar de uma situação que a gente nunca viveu, né? Então a gente vai precisar ter um olhar de acolhimento para as pessoas, né? De conforto, enfim, de muita empatia, para que a gente possa se apoiar, né? Há uma nova realidade. Com certeza, Exato. escolas há uma nova realidade. Também vai ser uma coisa que vai tomar um pouco de tempo. Então, de novo, só para a gente não sair do contexto do papo inicial, porque eu não quero, a gente não está aqui falando exclusivamente com relação de um evento específico. A gente está aqui Aham. o quê? Da importância da gente se preparar para o novo, não é verdade? Vindo. Oi, Kito, agora voltou. Ah, tá, eu não Não sabia sei se era se, eu que tinha travado. não sei se fui eu ou você. Enfim, coisa de horário de internet, né? Coisas da pandemia também. Todo mundo usando internet. A moral da história é: a gente vai ter que se adaptar a um novo. Este novo que a gente vai ter que se adaptar, ele pode ser uma coisa em que todo mundo fica recluso e de repente sai, ou a gente pode ser um novo em que a gente se prepara. E voltando para o tema inicial, o futuro dos nossos filhos, o futuro desses profissionais que hoje são crianças, depende de uma série de experiências que a gente proporciona para eles. Exato. E aí E eu cada vou te interromper, porque acho que a gente tem uma pergunta que vai nesse sentido, é, que é da Fabi. Existem programas internacionais que colocam o ensino de habilidades socioemocionais como obrigatórios no currículo? então, o ensino de habilidades socioemocionais como obrigatório no currículo, ele é uma coisa que se a gente vai, por exemplo, para um programa de leadership program, ele vai Uhum, ser intenso, né? Ou se a gente vai para um programa como o programa dentro da ONU que a gente tem, ele também vai ser uhum, mais intenso, obviamente com habilidades diferentes. Quando você vai para um programa uhum. da ONU, você vai estar trabalhando muito em empatia, um olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, ferramentas de comunicação e pensamento crítico, tomada de decisão. Um leadership training vai ter muito olhar para dentro, se autoavaliar, desenvolver a sua autonomia, o seu autoconhecimento. Então você vai ter tudo, você vai ter isso no currículo, mas como meu filho, que viajou ano passado para um programa em Londres, onde em Uhum. você tinha o idioma e a cultura como a coisa mais importante. Eu te digo, ele voltou outra criança. E ele não Sim, voltou outra muita criança trans- por causa do conhecimento ou por causa do idioma exclusivamente. Ele voltou outra criança por causa do indivíduo que ele é. Ele voltou, Uhum, ele voltou muito mais autoconfiante. Ele uhum, voltou
muito mais corajoso, né? Em Uhum. dificuldades e problemas. Então, você tem sim programas onde as habilidades socioemocionais vão estar explícitas no currículo e na programação, mas toda vez que a criança enfrenta o desafio de sair da sua zona de conforto para uma experiência internacional, com a NR principalmente, a gente vai estar com isso desenhado no programa, talvez não evidenciando isso como primeiro plano, porque eu digo que são baby steps, né? Eu não posso colocar o meu filho para participar de um programa da ONU se ele precisa melhorar ainda a autoconfiança, a independência, né? A Claro. coragem dele de enfrentar dificuldades e o próprio idioma para ser desenvolvido. Agora, a hora que ele trabalha isso, aí eu posso, num segundo momento, levar ele para um programa mais complexo lá na frente. E é por isso que a gente tem uma coisa que a gente chama de PRO, que é Personal Experience Abroad in Real Life, né? Uma sigla que a gente do NR desenhou e já conversou, inclusive, com a Albrick, que é uma jornada educacional, onde a gente começa oferecendo, quando mais novos, um tipo de programa, e quando eles vão ficando mais velhos, a gente chega num tipo de programa que é mais complexo, mas eles já têm os skills, né, os valores, as habilidades desenvolvidas para poder participar de um programa como esse. E é tão bom quando eles reconhecem isso, né? Você me fez lembrar, hoje eu conversava com o grupo de alunas que a gente tem do Obrick Service Club. É um grupo de alunos que estão aí na liderança de ações, enfim, para se engajarem em projetos voluntários, um trabalho muito bonito. E a gente amanhã vai fazer uma festa junina, vai ser muito bacana. E hoje a gente fez uma reunião final e uma das alunas me disse assim, Mari, deixa eu te falar uma coisa. No início eu ficava nervosa e pensando como é que ia ser. Hoje eu não tô nervosa, eu tô feliz. Nossa, isso foi assim um presente, sabe? Eu vi ela falando isso. É uma jornada, cada dia ali avançando na liderança, avançando, enfim, na gestão de projeto. E agora ela entendeu que ela pode aproveitar tudo isso, né? Ela não precisa ficar nervosa, ela já está confiante para fazer. Coisa Muito legal. em enfrentar uma dificuldade com coragem, né? Exato. Ou seja, e ela só tem coragem porque ela sabe que ela é capaz de dar conta disso. Então, ela só tem Uhum. habilidades que a gente tem que desenvolver, porque a gente só vai ter coragem. A pior coisa que tem é o corajoso que não está preparado, porque esse se mata, né? Exato. Agora, o corajoso que se preparou e ele tem coragem porque ele sabe que ele tem condição de sair de uma situação difícil ou de enfrentar uma situação difícil, esse é o corajoso que dá certo. E a gente tem que fazer com que Claro. os filhos sejam corajosos, não só porque é importante ter coragem e peitar a situação, porque aí vai dar tudo errado. Uhum. Corajoso porque a gente tem capacidade de autocrítica para saber que a gente se preparou o suficiente para enfrentar uma situação muito difícil da melhor maneira possível. E isso na É nossa verdade. vida, a gente vai enfrentar várias vezes, né? Muito bom. Quito, tá acabando o tempo já. Putz, Que pena, né? Deixa eu então começar a agradecer. É, primeiro eu quero agradecer a oportunidade para o Break. Eu adoro falar sobre esse tema, né? Coragem, então, para mim é assim, é uma das coisas essenciais para a gente ensinar os alunos mesmo e perseguir como currículo, né? Habilidades socioemocionais. Me envolvo muito com isso na escola e eu agradeço todos os dias a oportunidade que a Albrick me dá de fazer esse trabalho, né? Que é um trabalho muito gratificante. Então, queria agradecer a Mirza, a Fátima, a Teca, enfim, todo o grupo de coordenação, ao grupo de professores que estão envolvidos nesse projeto que é muito, muito bonito de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E quero, claro, te agradecer muito por essa conversa. Adorei. Acho que, enfim, tudo que você nos trouxe aí é de muita aprendizagem. É muito bonito ver o trabalho que vocês fazem. A gente vivencia isso todos os anos, né? A gente vê ali os nossos alunos já esperançosos pelos dias do NR. E, enfim, queria te pedir para deixar um recadinho para a gente, para a turma aí de alunos, de famílias que estão aí na nossa live.
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Fiquei lisonjeado com o convite, porque eu acho que abrir esse espaço para falar publicamente com os pais é, de novo, um reforço da sinergia que existe entre NR e Allbrick. Sempre vou estar à disposição, porque eu acho que a gente tem uma parceria de anos e que vai durar muitos outros anos, Sim. que a gente vê o sucesso que essas experiências têm com as crianças. Queria agradecer, obviamente, você. O papo foi muito Foi gostoso. muito bom, né? Conversar com alguém quando o papo é gostoso. Queria agradecer a Fátima, uma parceira de conversa, de papo, de criação de oportunidades para essas crianças jovens. A Teca, que também sempre está participando junto com a gente. A Cris Soto, que está aqui, que foi uma das que Uhum, fez, inclusive, a interface quando a gente foi fazer o primeiro intercâmbio com a Allbrick, ela já tinha viajado com o NR Intercâmbio, acompanhando um outro grupo, e ela uhum, conhece profundamente o trabalho da NR. A Allbrick já frequentava, né, o NR aqui no Brasil, e aí a gente começou a fazer as viagens de intercâmbio, e tanta gente que participou. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, siga o NR Intercâmbio, que a gente fala bastante. Tem algumas lives que eu acabo fazendo do meu Instagram pessoal, que é Quito Vívolo, uhum, Kitovivolo. Quem quiser pode seguir também, porque eventualmente eu sou convidado, mas as pessoas não querem que uma marca entre para participar da live, coisa do gênero. Então eu entro com uhum, a minha pessoa, né? Quito Vívolo. uhum. Podem seguir, que também é um prazer. E vou estar sempre aqui à disposição quando vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto que eu possa contribuir de alguma maneira, porque no final das contas eu também acabo aprendendo demais cada vez que eu participo. Claro. E se tiver pergunta, o pessoal pode me mandar a pergunta que a gente responde pergunta. Estou à disposição. Obrigado de coração. Fiquem bem, Tá ótimo. cuidem-se, lavem bem as mãos, usem máscara, mas vamos começar a pensar de que maneira a gente vai fazer essa transição para esse momento de novo normal, que eu acho que vai ser temporário, né? Porque Uhum. depois a gente deve voltar ao normal, mas a gente vai ter uma transição que a gente vai precisar de coragem e de muita cautela, de muito cuidado para enfrentar de maneira honesta, transparente e corajosa Uhum. tudo que a gente vai dar Sim. pela frente, tá bom? Sim, tá bom, Kito. Obrigada, viu, gente? Olha, muito obrigada. Foi ótimo esse All Brick Inspires. Semana que vem tem mais. Tá Tchau, bom? tá indo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.